para eu poder explicar o diagrama de estados, eu acho que é importante eu voltar um pouquinho e dar uma revisada em alguns pontos que eu acho importante para que se entenda o diagrama de estados. Então, usando mesmo os slides da Anistela, aqui tem um desenhozinho que mostra o agente e o ambiente. E esse agente, ele interpreta esse ambiente, né, ele observa ele e atua sobre ele. Pensando no estado, você tem que o seu ambiente, no início, ele está no estado X. Esse estado X, por sua vez, vai ser percebido e entendido, entre aspas, pelo nosso agente, que, através do seu algoritmo para atingir um objetivo, vai definir uma ação que ele vai atuar no ambiente. Essa ação, por sua vez, ela pode ou não mudar o estado de um ambiente. Normalmente, é o que se busca, mas às vezes pode não mudar, certo? Então, assim, o que acontece? O objetivo de um agente, normalmente, é atingir um estado específico. Então, nesse mesmo slide, ela dá um exemplo aqui do agente que quer atravessar a rua. Então, no primeiro momento, a gente tem um estado de que o nosso agente está do lado de cá, por exemplo, da calçada. E ele tem como objetivo chegar ao estado de que ele está do outro lado da calçada, do outro lado da rua, desculpa, na outra calçada. Então, ele vai ver o ambiente, entender, verificar que ele está no estado X e que ele quer ir para o estado Y, que é o estado objetivo dele, e que nesse caso seria atravessar a rua, certo? Mudando de tópico, ela fala aqui da representação de estados. Então, assim, nesse caso de atravessar a rua, vamos imaginar que tenha só 3 estados. O primeiro estado seria ele do lado de cá da rua, o segundo estado seria ele atropelado no meio da rua, e o terceiro estado seria o estado que ele atravessou a rua com sucesso, está vivo. Então, por exemplo, seriam 3 estados. Nesse daqui que ela representa aqui nesse slide, seriam os estados possíveis para um limpador automatizado, aqueles robôzinho bonitinho, numa sala de 2 quadrados. Então, assim, aqui são todos os possíveis. Então, aqui eu tenho aspirador de sujeira, aspirador, sujeira, espaço vazio, tem, todas as combinações possíveis, certo? Isso é a representação dos estados, ok? O diagrama de estados seria, todos esses estados conversando entre si com base nas ações que o seu agente pode tomar. Então, no exemplo do aspirador de pó, o nosso bichinho, ele tem essas 3 ações aqui, ó, direita, esquerda e limpar. Então, ele pode tomar 3 ações que vão ser, que vão influenciar no nosso ambiente e modificar o estado desse ambiente, certo? E o diagrama de estado é justamente isso. Então, esse negócio aqui tá um bagulho muito louco. Eu vou abrir o Paint, acho que é mais fácil de fazer. Para fazer com um exemplo mais simples, depois eu explico com o exemplo ali dela. Então, falando do nosso agente que quer atravessar a rua, por exemplo. Eu vou desenhar aqui 3 ruazinhas, certo? Então, talvez não seja um exemplo, mas vai ser esse exemplo. Então, eu tenho meu bonequinho bem aqui, certo? Meu agente. E o objetivo dele seria chegar nesse estado aqui. Então, ele tem uma ação, certo? Que é atravessar a rua. É uma das ações dele. Vamos supor que só tem essa. Então, atravessar a rua. Então, cadê? Tá faltando maestria. E aqui é ele morto. Dead. Certo? Então, por exemplo, ele poderia, com a ação dele, de atravessar a rua, sair desse estado e passar para esse estado aqui, que seria o estado final. Aqui, honestamente, eu não sei muito bem não como ficaria, mas aqui poderia ser, usando o atravessar a rua também, virar isso daqui. Mas aí teria a influência de outros fatores externos. Então, acho que a gente não chega a representar. Então, com esse exemplo básico, acho que deu para ter uma ideia do que é. E aí a gente consegue entender esse trupéu aqui,
esse tropel aqui. Então, tipo, eu tenho esse estado aqui. Eu tenho uma sujeira, tenho o aspirador aqui e uma sujeira. E aqui seriam, tipo, as ações que ele toma e para onde que ele vai ser dirigido dependendo da ação que ele toma. Por exemplo, se ele tá na sujeira, tem uma sujeira aqui, o aspirador e a sujeira, se ele andar para a direita, que é uma das possíveis ações dele, que está citada aqui em cima, ele vai continuar no mesmo lugar, no mesmo estado, porque ele não limpou. Agora, se ele aspirar a sujeira vai deixar de existir nesse quadrante e do lado vai continuar existindo. Se ele andar para a direita de novo, ele volta para cá, entendeu? Aí ele, não, quer andar para a esquerda. Então, se ele andar para a esquerda, aqui vai ter um espaço vazio agora e o aspirador vai estar onde está a sujeira. Ah, eu quero aspirar. Então, ele vem e aspira. E aí ele passa a ter o aspirador, tendo sumido a sujeira, e o espaço vazio ao lado. Aqui, só exemplificando melhor, outro caminho que ele poderia ter tomado, ao invés de dar a volta que ele deu, não, quero andar para a esquerda aqui. Andou para a esquerda, então tem o aspirador sujeira, e aí ele decide limpar, por exemplo. E aí ele limpou, aspirador sujeira, se não dá para a esquerda, vai continuar no mesmo estado. E assim é o diagrama de estados. É basicamente isso. Seria você mapear todo o seu universo de estados possíveis e como esses estados se conversam de acordo com a ação que o seu agente está tomando. Essa ação, normalmente, é o que ele pode tomar. Então, nesse caso aqui, limpar direita e esquerda, e é isso. No caso do nosso amigo aqui, seria atravessar a rua, ou ser atropelado. Mas aí não é a ação dele. A ação dele foi atravessar a rua. Ser atropelado foi consequência. Deu ruim, entendeu? Tipo, esse espaço de estados, aí ela vai explicar lá mais pra frente. Tipo, tem uns jeitos de fazer as buscas para ver qual seria a melhor ação a ser tomada, né? Então, tipo, no caso ela vai explicar mais usando cidades e tudo mais. Mas eu acredito que seja isso a ideia. Se não ficou claro, me manda mensagem de novo, por favor. É isso. Falou.